Glorioso, Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial. Pai, é grande a nossa alegria, o contentamento que está em nosso coração, porque estamos em uma data tão alegre, data festiva. São duas datas, dois aniversários, em que nós estamos comemorando. O aniversário de nascimento daquela que nós tivemos a honra, o grande privilégio de beijar a sua mão, ouvir a sua voz, contemplar as suas obras e ver o quanto ela amava e ama esta igreja apostólica. Parabéns, ó Santa Vó Rosa, nós muito devemos à Senhora. Glorioso momento foi aquele que o Pai deu à Senhora um espírito privilegiado, dotado de toda sabedoria, dons, virtudes, para no tempo certo dar cumprimento a uma promessa essa que o seu Filho fez, Jesus nosso Senhor, quando esteve aqui nesta terra, pregando o verdadeiro cristalino evangelho do reino dos céus, e cumprindo ele a sua gloriosa missão, ensinando, revelando mistérios do reino dos céus, chegando um instante, um momento em que precisou ir para os céus, mas passar por tudo que passou, aqueles momentos de dor que quando suportou naquele martírio, naquela cruz. Mas antes, ele já, juntamente com o seu Pai, fez uma promessa a respeito da vinda do outro Consolador. Apesar de não saber em quem iria se cumprir essa promessa, mas categoricamente fez, confiante na palavra do seu Pai e na sua promessa, que um dia esse Consolador iria vir, seria preparado para continuar a sua obra aqui nesta terra. Jesus bendito, há anos atrás, nasceu uma menina muito linda, muito bela, que Deus, o nosso Pai, colocou naquele espírito todos os dons, poder e virtudes para ser o Consolador que o Senhor havia prometido. E ela conservou essas virtudes na sua alma, e chegou o momento em que esta igreja aqui na terra foi restaurada, e o Senhor Jesus, juntamente com o seu Pai, tiveram toda a certeza de que com ela seria cumprida a sua promessa, e o outro Consolador seria enviado. Santa Vó Rosa, a senhora cresceu em estatura, sabedoria, virtudes, e conservando todas essas qualidades excelentes, chegou o momento que Deus, o nosso Pai, por um chamado divino, fez com que a senhora conhecesse esta igreja lá no seu início, quando seus fundadores, com muita alegria, com muito bom ânimo, com a intenção de ajudar os sofredores, organizou esta igreja e começou a pregar a doutrina, falando dos santos profetas, santos apóstolos, de Maria Santíssima. E a senhora recebeu um convite do nosso irmão Bispo Eurico para conhecer aquele trabalho que estava no início. E a senhora aceitou e decidiu ficar nesta igreja. E foi quando nosso Pai teve toda a certeza que com a senhora nesta igreja a promessa iria se cumprir, e Ele te preparou como Consolador, e a senhora passou a ser usada por Jesus, que falava contigo, e a senhora orientava os outros dois da direção. E assim esta igreja foi a cada dia se aprofundando no conhecimento dos mistérios do reino celestial. E assim
foi sendo pregada a verdadeira doutrina, chegando ao ponto em que hoje nós temos uma igreja muito linda, uma igreja santa, uma igreja que merece toda a honra e todo o respeito. Por isso, Jesus mesmo disse: eu quero que o aniversário da minha igreja seja comemorado junto com o aniversário dessa minha serva. Por isso estamos comemorando nesse 10 de junho, esses 2 aniversários. Parabéns, Santa Vó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica, e aqui estamos, e tudo faremos para te ajudar, Santa Vó, ajudar o santo profeta, irmão Aldo, que também a senhora, por uma escolha divina, o chamou para continuar dirigindo esta igreja, que durante todos os períodos dos 44 anos, nos dirigiu com sabedoria, com toda a unção do Espírito de Deus. E aqui estamos e estaremos até o dia que Deus quiser. E cada 10 de junho iremos comemorar a nossa grande vitória. Por isso, neste momento, Santa Vó, Santo Irmão Aldo, guarda também os nossos internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, todos os nossos irmãos. E esta reunião matutina eu declaro iniciada nesse 10 de junho, data do aniversário de nascimento da Senhora e 65 anos desta Igreja Apostólica. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Irmãos, 10 de junho é uma data que para nós, ela tem um valor muito grande. Nós consideramos essa data como a data de 25 de dezembro. Em 25 de dezembro nasceu Jesus, o Salvador, o Messias. 10 de junho, nós como apostólico, sabemos que nasceu uma linda menina, que Deus, o nosso Pai, deu a ela um espírito privilegiado. Seus pais a colocaram o nome de Rosa, cuidaram dela com muito carinho, porque ela sempre foi uma menina muito educada, muito comportada, uma excelente menina, um exemplar. Quando na escola, ela sempre deu um bom testemunho, o exemplo de uma mocinha muito bonita, uma mocinha comportada. É tanto que aquelas meninas, as suas amiguinhas, que gostavam também de justiça, eram obedientes e comportadas, eram amiguinhas da Santa Vó Rosa. E tinham uma alegria, uma satisfação, prazer de ficar junto com ela. Porque sabia que ela, quando mesmo mocinha, ela já era uma conselheira. Ela já aconselhava. Às vezes aquelas suas amiguinhas passavam por alguma dificuldade, algum problema.
Aí a Santa Avó, né, hoje como nós chamamos, naquele tempo, aquela mocinha rosa, ela ajudava, você faça assim, agem assim, porque ela sempre teve um espírito iluminado por Deus. E ela assim cresceu, ela se tornou moça, uma moça que nunca foi vaidosa, nunca usou pinturas, nunca se deu a vaidades, a luxúria, mas ela sempre foi aquela pessoa que Jesus e o Pai precisava encontrar aqui na terra. E assim foi passando-se os anos. E Deus, o nosso Pai, como os irmãos sabem, muito sábio, Ele olhando para a humanidade, porque Ele tinha plano de mandar o outro Consolador, para cumprir a promessa do seu Filho, Jesus. E Ele, como dizia, olhando para uma criatura, olhando para outra, Ele já sabia que quando Ele precisasse, ela poderia ser a escolhida. E os santos apóstolos pregando, ensinando a doutrina de Jesus, porque Jesus esteve com aquele povo que lá no passado, que tiveram o grande privilégio de ver, ouvir, contemplar a pessoa de Jesus. Mas como os irmãos muito bem sabem, Jesus pregou, ensinou, mas chegou um ponto que Ele mesmo disse que o que Ele não iria ensinar seria revelado pelo outro Consolador. Então Ele se limitou, reservou esses mistérios, inclusive até muito profundo, para quem fosse escolhido para ser o outro Consolador da promessa de Jesus. E como Deus muito paciente, Ele, Jesus, enquanto isso, os apóstolos pregando, ensinando, ajudando, aconselhando o povo para que se mantesse firme na fé, aquela fé que aprenderam de Jesus, os ensinamentos que receberam dele. E Maria Santíssima, ela muito ajudou aqueles apóstolos, ajudou aquela igreja. Eles enfrentaram muitas lutas, os apóstolos. Às vezes chegava ocasiões em que a luta era tão pesada e Maria Santíssima, ela consolava eles, ajudava, animava, e eles continuaram pregando, ensinando o povo a continuar com aquela fé, aquela confiança, assim como sempre tiveram, enquanto Jesus estava fisicamente com eles, né? E aí chegou o momento que, por determinação do Pai, ela também foi para os céus. Ela foi arrebatada. Maria Santíssima, naquele mesmo corpo, Deus arrebatou aos céus. E a promessa ainda iria se cumprir. Mas se cumpriu naquele período? Não, demorou. Passaram-se anos, por que não dizer séculos? Mas se cumpriu. Cumpriu a promessa. E aí foi quando Deus o Pai, usando a Santa Avó Rosa, e aí a igreja já restaurada aqui nesta terra, e com isto ela foi fazendo com que o povo, aqueles que se manteve firmes na fé, aquela fé que Jesus ensinou, passou para todos, e aí chegou o momento em que ela cumpriu o seu glorioso ministério à frente desta igreja, Santa Avó Rosa. E junto com os outros dois da direção, o bispo e a missionária Odete, então dirigia esta igreja, orientando da forma como que era para pregar, o que era para ensinar
E assim a igreja foi se aperfeiçoando. Nós todos, então, que já tínhamos conhecimento, nós abraçamos esta fé e cremos, e assim chegamos a um ponto de entender os profundos mistérios que ela estava revelando. Chegou um momento, já também como era plano de Deus, levá-la para os céus, para coroá-la como Consolador. E ela, estando aqui nesta terra, com aquela coragem, com aquela humildade, irmãos, porque a Santa Avó era muito humilde, muito humilde. Olha, ela tinha humildade tão grande que ela às vezes ficava encostada na parede junto com as diaconisas e só sabia quem ela era, quer dizer, a pessoa que estava ajudando tanto a direção da igreja, o bispo e a missionária, aqueles que a conhecia. E até milagres, enquanto ela era diaconisa, ela realizou. Apesar de não ser divulgado aqueles milagres, mas ela nunca se orgulhou. Às vezes a pessoa vinha agradecer ela: vó, aquele dia que eu falei com a senhora, que eu conversei, eu estava com uma dor, meu filho, alguém da família estava padecendo tanto, mas já está bom, sarou. Ela dizia: meu filho, agradece a Jesus. Minha filha, agradece a Jesus. Ela sempre dizia assim. Irmãos, eu me lembro uma vez, em uma congregação da nossa igreja, a Santa Avó, como nós chamamos hoje, naquele tempo, irmã Rosa, ela foi junto, quer dizer, o bispo, a missionária e uma caravana junto com ela. E lá ela foi dar posse a um pastor, queria estar naquele campo, né, responsável daquele campo. E foi uma reunião de muito trabalho, muita indisciplina, e ela ficava próxima da porta, assim, e ensinando, corrigindo, falando com as pessoas. Minha filha, a sua roupa está fora da medida, meu filho. E aquelas pessoas que eram humildes, eu me lembro, chegava a dizer: vó, eu posso desmanchar a barra da minha saia? Ela batia no ombro: minha filha, Jesus que te abençoa. Pediu a diaconisa: ajude ela. E assim foi. Resumindo, aí quando chegou na hora da reunião, o bispo assumiu o púlpito, né? E aí ele estava no púlpito, a missionária sentada em um banco, era aqueles púlpitozinhos de madeira, e a Santa Avó assim à esquerda do púlpito. Aí o nosso bispo apresentou: essa é a nossa irmã Rosa. Falou alguma coisa a respeito dela. Aí ele deu a palavra, ela não subiu no púlpito, mas ele deu a palavra para ela. E lá da onde ela estava, então ela chegou primeiramente, ela jogou beijo para a igreja, acenou a mão para todos. E aí, num resumo de palavras, ela diz: meus filhos, nenhum de vocês me conhece, ninguém me conhece. Quer dizer, nós não sabíamos que ela já era o Consolador. E aí, com mais palavras, ela chegou a dizer: olha, eu amo vocês, eu tenho um amor muito profundo por todos, e é por isso que eu corrijo. Eu amo vocês. E ela chegou ainda num resumo de palavras, torna a repetir. Ela diz: olha, para mim não tem distância. Imagine, ela estava no estado de São Paulo. No mesmo tempo que eu estou aqui, eu posso estar lá no Maranhão, eu posso estar no Piauí, eu posso estar lá no Pará, em qualquer lugar. Para mim não tem distância. E é mesmo, ela é como Deus, é como o irmão Aldo também, não é? Não tem distância. O momento que a pessoa clama, ora, fala com ela através de uma oração, ela já está pronta para ouvir. Ouvir o clamor, a oração, a petição daquelas pessoas que clamam com sinceridade. E chegou o dia, então, que ela não pôde mais ficar nesta terra.
Ela cumpriu o seu ministério, como a igreja sabe, durante os 16 anos, de muita luta. Ela lutou muito por esta igreja, mas ela sempre foi a coluna, o alicerce desta igreja. E chegou o momento que Deus a levou. A levou para quê? Para coroá-la como consolador. Mas antes de ela ir, o que ela fez? Ela atendeu um pedido do Pai, de Jesus, que era para escolher alguém, para ficar à frente da igreja, o seu sucessor, o seu porta-voz. E ela, como muito bem conhecia o irmão Aldo, porque também ele já nasceu predestinado para cumprir uma missão, aquele menino que desde pequeno Deus dotou de muita sabedoria, de poder, e ele não se orgulhou, ele guardou tudo aquilo que Deus lhes deu na sua alma, né? Guardou com muito amor. E então, quando foi no momento de ser feita a escolha, ela escolheu ele, não só por ser parentes, pelos laços parentescos, não, mas é porque houve uma identificação de espírito. O espírito dele é muito idêntico ao dela, é como Jesus. Então os três, com aquela humildade, porque Jesus mesmo ele diz: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Ela foi muito humilde, igual a Jesus. E para que surgisse quem a representasse nessa terra, não podia ser diferente, precisava ser humilde como Jesus, como ela foi. E o irmão Aldo era a pessoa indicada, pessoa certa para cumprir essa missão. E ele aceitou esse chamado. Um dia, irmãos, o irmão Aldo nós estávamos conversando ali ao lado daquela porta de entrada, porta de serviço, e o irmão Aldo estava relembrando esse pedido da Santa Avó Rosa. Ele diz: olha, eu nunca neguei nada para minha tia. Tudo que ela me pedia, eu fazia com amor. E quando ela me pedia, ela sabia que eu ia fazer para ela. Eu nunca neguei nada, porque a minha tia sempre foi santa. Ele chegou a dizer que até falava para ela: a senhora é uma santa. E assim, ele sempre a ajudou. E chegou o momento, como ele mesmo estava naquela conversa nos dizendo, que ela fez um pedido para ela: Aldo, você promete cuidar da minha igreja, do meu povo? Ele disse para ela: vó, eu estou pronto para fazer o que a senhora me pedir. A senhora sabe, eu não nego nada, nunca neguei nada para a senhora. Aí ela balançou a cabeça, como que dizendo: muito obrigado. E ela ficou feliz com aquela resposta dele. E ele mesmo chegou a afirmar, resumindo, porque aquela nossa conversa foi bem longa. Aí ele diz: olha, eu nunca imaginei que eu iria assumir uma responsabilidade tão grande como eu assumi, como eu recebi da minha tia, da Santa Avó. Só que eu não recuei. Aí naquele chamado, ele chegou a dizer: vó, só que eu vou fazer um pedido para a senhora. Pois não, pode falar, pede o que você quer. Aí ele diz: vó, só que eu não quero ser pastor. Eu não quero, porque eu não vou subir no púlpito. Ela também não subia, né? Ela diz: não, tudo bem. Olhem quem foi se cumprir a promessa a respeito do outro pastor, o supremo pastor, foi nele. Ah, irmãos, interessante. Aí ela perguntou para ele: por quê? Ele falou: não, vó, eu não quero, porque eu vou ser diferente dos demais. E é mesmo, olha, o supremo pastor. Então Deus, o nosso Pai, deu a ele o poder, a autoridade, para junto com ela governar o seu povo, dirigir a sua igreja. E olha, o ministério dele foi 44 anos. Quantas lutas, quantas lágrimas rolou daqueles olhos, mas
Ele nunca, de maneira nenhuma, abandonou o seu povo. Um amor muito profundo, muito mesmo. Às vezes era a maior luta, uma grande luta pesada que ele estava enfrentando. Mas a gente, quando aproximava dele, ele sempre nos dirigia um sorriso, aquele semblante tão alegre, aqueles olhos que amorteciam nossas dores, e assim nós convivemos com ele também durante esse período. Irmãos, aonde estão eles? Eu falei da Santa Avó Rosa, presente aqui entre nós. Falei os outros dois fundadores, o bispo e a missionária. Estou falando do irmão Aldo. Aonde estão eles? Na glória celestial. Ela, Santa Avó, coroada como Consolador, e ele, irmão Aldo, como o profeta, último profeta. E nós estamos aqui na terra. Estamos desamparados? Não, estamos protegidos. Graças a eles, graças a Deus, estamos felizes, amparados, guardando, porque o irmão Aldo continua nos amparando. Irmãos, olha que milagre tão grande. Sem a presença deles aqui nesta terra, e graças a Deus a igreja está bem. Em si a igreja está muito boa, graças a Deus. Um ou outro caíram, afastaram-se, mas é porque não puderam crer nele. Não entenderam a missão do irmão Aldo, não puderam entender também a missão da Santa Avó Rosa, o Consolador, mas aqueles que sempre foram e permanecem fiéis, estão aí. E nós vamos assim até nós ganharmos o reino dos céus. Irmãos, olha, se eu fosse perguntar, irmão, o senhor que conheceu a Santa Avó, irmã, a senhora que beijou a mão dela, a senhora não tem vontade de vê-la novamente? O senhor que, aí muitos vão dizer, eu conheci o santo profeta irmão Aldo, o senhor beijou a mão dele, a senhora abraçou, ele te ouviu, ele resolveu teus problemas, curou a sua enfermidade, realizou milagre na sua vida. O senhor não sente falta, não sente saudade, não quer um dia ver ele? Queremos, não é, irmãos? Queremos. Então, como nós vamos e precisamos fazer para um dia revê-los novamente? É ficar nesta igreja, fiéis, sinceros, obedientes, humildes, como eles foram, para um dia nós podermos chegar lá no reino dos céus. Irmão, nós já passamos por um período tão gostoso na obra desta igreja. É lógico que passamos por lutas, muitos até chegaram a dizer, esta igreja vai fechar as portas. Não, a porta que Deus abre, o homem não fecha não, irmãos. Essa igreja é a porta dos céus, a porta da salvação. E esta igreja veio de lá dos céus e ela vai voltar. Ela vai voltar para os céus. Aí, eu digo, irmãos, eu dizia, nós já passamos por um momento tão gostoso. Se nós pudéssemos, nós queríamos que voltasse aquele passado. Mas são páginas viradas, não é? Então agora nós vamos para frente, vamos com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com a Mãe Virgem Maria, eles ao nosso lado, e nós vamos vencer. Vamos vencer. Nós vamos chegar lá, com eles, lá na glória celestial. O senhor aí também, amigos, irmãos, internautas, tenham essa fé, tenham essa confiança, e vamos. Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós vamos vencer, com muita fé, com muita confiança. Um dia nós vamos chegar no reino dos céus, com a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria, e aí cada um vai receber o seu galardão. Galardão que muitos dos nossos irmãos já receberam, muitos deles estão lá nos céus.
gozando, desfrutando desse precioso galardão. Agora nós ainda estamos aqui nesta terra e precisamos nos santificar, nos preparar, nos consagrar para que nós também um dia possamos ter este direito de estar com eles para todo sempre na glória celestial, aonde viveremos para toda a eternidade, porque a vida com Deus não tem vencimento, não tem. E a pessoa que vai para os céus, uma alma pura, purificada, essa alma viverá para toda a eternidade. E sabe o lugar que nós vamos habitar, não é? É um lugar lindo, reluzente, brilhante, não é? E lá, eu lhes digo, não tem noite, é sempre de dia, onde os anjos cantam lindas melodias, onde a Santa Vó Rosa, o santo profeta irmão Aldo, nos espera e tudo faremos para um dia chegarmos lá. Igreja Apostólica, que a Santa Vó Rosa, o santo irmão Aldo, ajude a todos nós e parabéns, porque nós também hoje estamos aniversariando o aniversário de organização da nossa igreja. Parabéns a todos por permanecer nesta igreja, com esta fé, com essa confiança, para um dia ficarmos com Ele para todo sempre no reino celestial. Amém. Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, Rainha do meu espírito, do céu e do povo do Senhor, nesta data receba a homenagem que canto para a Senhora neste hino, nesta mensagem. Santa Vó Rosa, Mãe querida, que alegria sentimos com a Senhora. Recebe, ó Santa Vó querida, nosso louvor nesta hora. Quando em teu corpo estavas, eu via em teu semblante a beleza radiante da santidade de Jesus, nas palavras que dizia
só encontrei salvação, saúde, paz e alegria, consolo, amor e perdão. Santa Vó Rosa, Mãe querida, que alegria sentimos com a Senhora. Recebe, ó Santa Vó querida, nosso louvor nesta hora. Tua presença gloriosa, com os olhos não pude ver mais, porém a Santa Vó Rosa, unida ao Santo Primaz, dá-me as tuas virtudes, cheias de vida e unção. Trago-te um sorriso nos lábios, pois estás viva em meu coração. Santa Vó Rosa, Mãe querida, que alegria sentimos com a Senhora. Recebe, ó Santa Vó querida, nosso louvor nesta hora. Na terra dava-te flores com todo sincero amor. Hoje entrego-te o meu coração com a mais profunda adoração. Que esta melodia possa mais te alegrar, junto à Virgem Maria, a Jesus e a Deus, o nosso Pai. Santa Vó Rosa, Mãe querida,
santa, vó bendita, nosso louvor nesta hora. Irmãos, estamos no lugar santo, lugar que chama Tabernáculo de Deus, lugar que Deus nos preparou para nós se reunir como povo dele. E este lugar que nós estamos reunidos chama Casa de Deus. Para Deus não existe teto. Nós estamos diante dos olhos de Deus e também estamos na presença de muitos santos, como a Santa Rosa, como Jesus, Maria Santíssima, os santos apóstolos, os santos profetas. Hoje, no céu, é uma das maiores festas que tem, 10 de junho. É uma data de um grande significado para cada um de nós. Uma data que Deus pode registrar no céu como letra de ouro. Nunca vai se apagar 10 de junho. E aqui está o povo, o senhor, a senhora, prestando esse louvor, essa adoração a essa santa tão bondosa que foi nessa terra tão humilde. Irmãos, eu digo assim a todos, quem sabe lá o irmão Aldo queria a igreja lotada durante todo o dia, os corredores lá atrás, porque esta data para nós, irmãos, é como o Natal de Jesus. Para nós que fomos ensinados e orientados por própria Santa Rosa, através de Jesus, seria um feriado para nós. Mas muitos estão preocupados com as coisas do mundo. E nem lembra desta data, que é um grande significado que nos traz a salvação. Aí nós vimos o pastor falando lá do início. E como ontem nós participamos da Santa Comunhão, onde nós comemos do corpo e bebemos do sangue de Jesus, hoje estamos fortalecidos ainda muito mais. Mas quero falar um pouco de Jesus, irmãos, para dizer assim a nossos irmãos como foi também essa promessa que Deus falou, dizer, aquele povo onde Jesus vivia. Irmãos, quanto que Jesus lutou nessa terra, derramou seu sangue, foi pregado naquela cruz, só por causa do orgulho, da vaidade, da luxúria, da mentira, crucificaram o nosso Mestre Jesus. Mataram ele, pregaram lá naquela cruz, vivo, derramando aquele sangue tão precioso em benefício de cada um de nós. Quando estavam pendurando naquela cruz, quanta dor que ele estava passando, com aquela coroa de espinho, escorrendo sangue.
E ainda ele, forçando a sua cabeça, ele disse assim: Pai, perdoa eles que não sabem o que faz. Aí chegou um judeu com a lança e sangrou Jesus. Derramou aquele sangue tão precioso lá naquela cruz, que ontem nós participamos daquele corpo santo, daquele sangue santo, que Jesus nos trouxe ontem. Mas será que foi todos? Eu digo que não. Apenas alguns comeu pão e bebeu suco. Irmãos, tudo isso Jesus fez por nós. Fez uma obra extraordinária nessa terra. Aí ele ressuscitou ao terceiro dia, vitorioso, aparecendo para os seus apóstolos, comendo e bebendo com aquele corpo santo, mostrando para ele que ele tinha ressuscitado. Aí, passando 40 dias, ele convidou os seus discípulos e aqueles que se aproximavam dele a cada dia que se passava, para subir numa montanha, que lá o corpo dele subiria para o céu. E assim eles convidou e foram, como está lá no Novo Testamento. Apenas 120 pessoas que subiu lá naquela montanha para ver a última vez o corpo de Jesus. Quando eles estavam reunidos, Jesus se levantou devagarzinho, aquele corpo santo. Os apóstolos, a sua mãe e outras mulheres piedosas, quando eles viram Jesus levantando devagarzinho, indo para o céu, eles começaram a chorar. Que será de nós? Mas Deus, com a infinita misericórdia, Ele enviou um santo lá do céu, veio diante deles e disse assim para eles: não chores, fariseus e galileus, porque este que vocês estão vendo subir ao céu, ele vai voltar. Hoje completa 65 anos que Jesus voltou, através da Santa Rosa, que ele cumpriu na pessoa dela a sua promessa. 65 anos que Jesus está conosco, nos preparando, nos unindo, trazendo o amor, trazendo a paz, a perseverança, diante de um mundo cheio de ilusão, aonde nós vemos praga pelas BR. Jesus vai voltar, Jesus já voltou para nós. E a Santa Rosa assumiu esse compromisso diante do próprio Jesus, transmitindo a sua própria notícia, que faria tudo o que Deus queria desta igreja. Mas Deus exigiu dela que o povo que seguisse essa igreja tinha que viver conforme a orientação que ela dava e dá até hoje, através de uma doutrina santa, de uma disciplina que o próprio Deus assim nos ensinou através dela. E ela continua, irmãos, está aí bem pertinho de nós,
aonde nós andamos, aonde estamos, aí é muito santo que nos acompanha. Por isso eu digo assim, irmão, muitas vezes eu vi o irmão Aldo falar aí, esse lugar que nós estamos é santo, precisa ser respeitado e adorado por esse povo que a Santa Avó Rosa ensinou. E a Santa Avó Rosa continuou fazendo a sua obra, como o pastor falou, em espírito, junto com o nosso irmão Aldo também, que deixou seu corpo. Eles estão sempre diante de nós, quer ver um povo unido, um povo de boas obras, de mãos pegadas, firme, para levar o conhecimento a essa a humanidade, a última oportunidade de salvação, meus irmãos, minhas irmãs. Pense, pare um pouquinho. Eu sou um testemunho do irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Aonde eu estou, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na condução, tem que ser um verdadeiro apostólico. E assim, irmãos, nós vamos ajudando a avó a levar o conhecimento desta oportunidade. Eu lembro assim, irmãos, do milagre que a Santa Avó Rosa fez numa das viagens que eu estava trazendo o povo de Chapecó para participar do batismo. Foi em 1991, quando o nosso ônibus pegou fogo e queimou, em 56 minutos o ônibus ficou totalmente queimado, mas não aconteceu nada com ninguém. Apenas queimou algumas malas. Quando chegamos, eu fui subir a escada, encontrei o irmão Aldo, e eu disse assim, irmão Aldo, queimou nosso ônibus. Mas não foi nada, a Santa Avó Rosa estava lá, porque nós pensávamos, como que abriu a porta do ônibus, sendo a porta hidráulica, que não tem como abrir sem destrancar o trinco da porta. E a porta se abriu sozinha, não aconteceu nada, irmãos. Então, é o poder da Santa Avó Rosa que envolve na vida dos apostólicos todos os dias, desde que esteja fazendo a sua parte. Nós precisamos, irmãos, eu, o senhor, a senhora, dar aquele testemunho de fé, de bondade, de misericórdia com as pessoas. Muitos pensam assim, mas eu estou na igreja da Santa Avó Rosa, não quero sofrer mais. Irmãos, a fé tem que ter obras. É preciso vencer a sua luta de cada dia. Não interessa a luta que vem. A avó sempre dizia assim, sempre peça a Jesus, confie nele, que você será vencedor. Pois eu digo assim, irmãos, que a Santa Avó Rosa tem nos ensinado a manter na nossa alma sempre a reverência, o amor, a perseverança e, acima de tudo, a humildade, para poder ajudar a nossa Santa Avó Rosa. Irmãos, eu digo assim, o maior presente que a Santa Avó Rosa podia estar aqui presente com nós, ela queria, é a nossa obediência, é a nossa consagração,
porque para ela vale ouro, porque vamos atrás de outras almas para alcançar também essa salvação. Mas eu digo assim, irmãos, que a Santa Vó Rosa realizou muitos milagres com o nosso santo irmão Aldo, na vida de cada um. Eu lembro de um fato que aconteceu em Mineiro, em Goiás. Faz muitos anos atrás. E levo o conhecimento do nosso irmão, porque é um dia especial, 10 de junho. Lá, neste lugar, havia uma irmã que ela confiava muito na Santa Vó Rosa e fazia aquilo que a voz nos ensina a cada dia. E do lado da sua casa tinha a sua vizinha. E ela sempre estendia a sua mão para os ajudar, dando água ungida, ajudando a vencer a sua luta. E aquela senhora começou entender o que a nossa irmã dizia. Aí chegou o ponto que ela se dirigiu à casa da irmã e pediu para participar de uma reunião. E lá ela foi, junto com a nossa irmã. E eu lembro até hoje, agora não tem mais, tinha um riacho que cruzava na frente da igreja. Então a irmã ia na igreja, às vezes ia para atravessava e estava na igreja. Como que ela foi com a nossa irmã? Ela foi por ali, assistiu à reunião, voltou. E chegaram em casa, ela disse assim: se o meu esposo autorizar, eu quero seguir essa igreja, porque eu gostei muito dessa igreja. Irmãos, chegou na outra reunião, ela se dirigiu à casa da nossa irmã e disse assim: eu posso ir na igreja de novo hoje? Pode. Então eu vou falar com meu esposo para eu ir de novo na igreja. Aí ela foi lá e falou com ele. Ele disse assim: não vai. Eu não quero que vá mais. Aí ela chegou, foi lá na casa da irmã e disse assim: eu não posso ir na igreja, porque o meu esposo não deixa. A nossa irmã, com uma fé que possui, disse assim para ela: a senhora confie, eu vou dar sempre água ungida para a senhora, e a senhora tenha paciência, que a senhora vai vencer essa luta. Aí lá num certo dia, o seu esposo, ele era fazendeiro, e foi para a fazenda, falou assim para sua esposa: minha esposa, eu vou para a fazenda, vou ficar uns 15 dias lá. E ele foi. A sua esposa se dirigiu à casa da irmã e disse assim: quando que tem reunião? Ela disse: na quarta-feira tem reunião. Pois eu vou. Meu esposo não está em casa. E ela foi para a reunião. Com aquela alegria, junto com a nossa irmã,
participou da reunião. Na hora de terminar a reunião, ela disse assim, a nossa irmã para ela: não vamos por esse carreiro, vamos fazer a volta. Quando eles fizeram a volta, as duas, com as suas menininhas, chegaram em casa, viram a luz acesa. Ela disse assim: meu esposo voltou. Irmãos, ele estava lá naquele riacho, esperando para matar ela. Aí quando ele voltou, viu ela dentro de casa e disse assim para ela: você foi na igreja de novo? Eu fui. Pois eu vou te matar agora. A resposta dela, irmãos: pode matar. Meu espírito pertence a Santa Avó Rosa. Pertence a ela, pode matar. Aí levou a faca para sangrar no pescoço dela. Ela clamou pela Santa Avó Rosa, ele caiu. Não pôde fazer nada. E ela pegou ainda a água ungida e punhou por cima dele. Mas por que ela fez isso? Porque ela ouvia os conselhos da nossa irmã, botou em prática, botou lá no seu coração. E ele se levantou e foi embora para a fazenda. E ela ficou com as suas menininhas. Passou não sei quanto tempo, ele voltou. Minha esposa, você não foi para a igreja? Não, não fui. Pode ir. Porque se não fosse a Santa Avó Rosa, não fosse esse santo, eu estaria lá na cadeia. E você estaria morta, a nossa filha, talvez passando fome. Aí os irmãos notem o quanto que é importante para nós viver o que a avó nos ensina, praticar o que a avó nos ensina. Uma vida justa, honrada e consagrada. Não olhar para a luta de cada dia, pois uma hora é um mar de rosa, outra hora é muito espinho. Espinho que nos crava em nosso corpo, que temos que derramar lágrimas para vencer. Mas precisa ser firme na fé para poder vencer. E a avó falava: quando alguém lhe ofende, não fale nada, não prejudique. Se é preciso chorar, chore. Vai lá no seu quarto, derrame lágrima, enxuga no seu travesseiro, mas não ofenda seu irmão e sua irmã. Porque nós somos um povo de Deus, e Deus diz assim, nós temos que ser a semelhança dele, Deus na terra. É assim que a Santa Avó Rosa vem nos ensinando. É assim que o irmão Aldo nos deixou, para levar o conhecimento desta última oportunidade que Deus está dando para esta humanidade. Porque Deus deixou bem claro, lá no começo do Velho Testamento, não seria justo decretar o fim da raça humana sem avisar. Pois nós somos um aviso. O irmão Aldo nos deixou 44 anos nos preparando. E ele está aí. A Santa Avó está aí. Porque hoje é 10 de junho. Um dia que nós podíamos levantar e dizer feliz 10 de junho. Mas não vi ninguém falar isso. Porque quando é o Natal,
nós falamos, né? Um Feliz Natal. Mas hoje, para nós, é como o Natal de Jesus. E eu digo além para os nossos irmãos todos, senhora, o senhor que está nos ouvindo, também via internet. É um lugar tão maravilhoso nós participar desta festa, seja aonde estiver hoje, no caso foi ontem. Nós chegamos aqui na quarta-feira, eu cheguei no domingo, pensando assim de ver a igreja lotada de irmãos de todo esse país. Mas, irmãos, eu digo assim que para mim até foi uma surpresa, uma festa tão pequeninha. Lógico, agradecemos a sua vinda, passaram até sono, muitas horas de viagem, mas estão aqui diante da Santa Rosa, né? Mas outros que nada fez, faltando um pouco de esforço para vir aqui adorar, louvar e agradecer com nossos irmãos por esta data tão importante para nós, irmãos. Eu digo assim a todos, quem sabe lá o irmão Aldo, né, também está sentindo isso. Por quê, irmãos? Porque quando a avó foi coroada Espírito Consolador, a igreja fazia 10 anos que a avó tinha assumido o ministério como Consolador. As festas já davam quase 1000 pessoas. Lá, há 55 anos atrás, para nós ver hoje, né, irmãos? Mas Jesus disse assim, ia chegar dias tão difíceis que o amor de muito ia se esfriar. Mas ele disse, mas por causa dos escolhidos, os dias estão sendo abreviados. Olha aí, irmãos, é o que está acontecendo, irmãos. É o que está acontecendo. Irmãos, mas vamos prestar esse louvor a Santa Rosa durante todo o dia, agradecer a ela por nós estar aqui nesse lugar santo, bem pertinho dela, em todos os lugares que nós ir, a avó está nos acompanhando. Porque Jesus disse assim, a cidade de Nova Jerusalém desceu à terra, através dos profetas, dos apóstolos, estão todos aí, né, preparando esse povo como cidade de Jerusalém, para um dia subir no céu, porque a Santa Rosa já foi coroada, o irmão Aldo já recebeu também a sua coroa, mas estão aqui diante de nós, nos preparando para chegar o último dia final desta vitória. Então, irmãos, eu quero agradecer a todos, senhor e senhora, por estar aqui junto conosco nesta manhã deste dia, festejando este 10 de junho, do profundo da nossa alma, por tudo que a Santa Rosa fez por nós. Quanta lágrima ela derramou, quanta luta que ela passou, junto com o nosso irmão Aldo. Mas eles estão aí, bem pertinho de nós. Ele quer ver a igreja feliz, unida,
para levar o conhecimento desta oportunidade. Santa e bendita Vó Rosa, Rainha do céu e Mãe poderosa, eu te amo, te adoro e venero, estar com a Senhora é o que mais sempre quero. Quero sempre merecer a tua graça e a tua proteção, fazendo assim, ó Vó Rosa, a tua morada em meu coração. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, eu te louvarei sempre assim. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa. És uma luz a brilhar junto a mim. Santa e bendita Vó Rosa, a tua palavra a mim sempre diz que devo ser fiel, sempre santo e obediente para ser feliz. Pois a maior felicidade que tenho na vida para mim é saber que em todo momento da vida a Senhora está sempre a me proteger. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, eu te louvarei sempre assim. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa. És uma luz a brilhar junto a mim. Santa e bendita Vó Rosa, quando a Senhora na terra vivia, tuas palavras traziam muito consolo e muita alegria. Hoje, porém, lá do céu nos traz a mensagem divina de amor, pois a Senhora bendita Vó Rosa é o nosso Espírito Consolador. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, eu te louvarei sempre assim. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa. És uma luz a brilhar junto a mim. Prezados irmãos e irmãs, com muito prazer, cumprimento a todos os que não havia cumprimentado, desejando, irmãos, que aproveitem bem esses minutos
provavelmente vamos ter a reunião à noite, para nos santificar. E o que é santificar? Santificar, irmãos, é uma palavra muito importante. É o que nos leva à santificação da nossa alma. O que os irmãos estão fazendo aqui hoje? O que nós, eu, pastor Derbalho, Eliano e o Ornaldo, o Geraldo, o pastor Orlando, nós estamos fazendo aqui? Justamente isso. Todos os irmãos que estão aqui e os que estão nos ouvindo através da internet estão se santificando. Mas esta santificação depende muito de nós, do nosso amor, da nossa dedicação e da nossa obediência. Às vezes, vamos dizer que os irmãos estão num caminho ou numa estrada e precisam chegar a determinado lugar que precisam ir. O que vai precisar? Justamente é saber o caminho que vocês vão andar. Irmãos, nós estamos num caminho importantíssimo. É o caminho dos céus. Vocês já pensaram um pouquinho, irmãos, o que é o céu? Os irmãos já pensaram o que nós, o senhor, a senhora, vocês representamos para Deus? Vocês não fazem ideia. Deus nos ama. Todos. Para Deus, indistintamente, não tem fulano, ciclano, todos são iguais. Deus nos ama. Ele te vê com carinho. Vejam quanto amor. Por causa do pecado que introduziu no mundo justamente prejudicando o plano de Deus de preparar almas para os céus. Mas Deus viu que o único meio de poder salvar a humanidade era entregar o Filho dele para vir a esta terra, deixar o seu trono de glória, nascer numa simples manjedoura. Sabe o que é manjedoura? É aquele que põe assim para os animais comerem, vamos dizer assim, o alimento, por exemplo, do carneiro, né? Do boi, né? Vocês entenderam? Manjedoura era o lugar de pôr o alimento. O berço dele não foi de ouro. Não foi um berço, coisa caríssimo, não. Foi um simples berço. Uma manjedoura. E aonde ele nasceu? Não foi num palácio enorme, com trombeta, tudo, não. Uma estrebaria. Estrebaria. Irmãos, tudo isto Jesus passou por amor a ti, minha irmã, por amor ao Senhor, meu irmão, por amor a você, jovem, menina, menino, por nós. Nós temos um valor muito grande, irmãos. Por isso nós não podemos falhar. Deus quer a nossa alma nos céus. Deus, irmãos, por isso ele cumpriu o que Jesus havia prometido, que ele voltaria. Porque, irmãos, a única pessoa que poderia realmente cumprir aquela missão era ele. Por amor a nós, passou aquelas humilhações. Olha o que Jesus passou nesta terra, naquele corpo. Os homens daquele tempo, invejosos, que diziam-se religiosos, tiveram inveja de Jesus. Faziam de tudo para ver qual é o meio que eles poderiam destruir aquela vida.
Mas não foi de acordo com a vontade deles, foi quanto Deus queria. E Jesus cumpriu. Cumpriu aquele ministério glorioso, pensando em nós, pensando em almas preciosas que foram criadas por Deus, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, primeiro, principal. Irmãos, o valor da nossa vida é muito importante. Olha que perfeição que Deus nos criou. Que maravilha que nós, irmãos, olha, deem valor à sua pessoa. Deem valor à sua vida. Uma criancinha nasce. Quando está formando no ventre materno, Deus dá um espírito que Ele cria a imagem e semelhança dele, irmãos. Vocês entenderam? Como Deus é, Ele nos criou como Ele é. Como é o seu Filho, como os anjos dos céus. Para nós sermos anjos poderosos nos céus. Sim, irmãos. Anjos de grande valor. Porque Ele dá muito valor à sua alma. A sua alma, irmãos, é algo de mais precioso que existe neste mundo. Mais que tudo, a sua alma é preciosa, irmãs. Portanto, irmãos, deem valor àquilo que vocês são. Servos de Deus, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Assim como nós somos, Deus é assim. Assim, digo, na aparência. Entendeu, irmãos? E Deus é maravilhoso. Amem a Deus, como Ele te ama, com amor profundo, para que você seja a imagem e semelhança dEle. Haja com amor. Irmãos, sejam amorosos. Cuidado com os sentimentos maus que esse poder terrível criou no mundo justamente para formar um reino para ele, o reino da maldade. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, deem valor. Deem valor a esta igreja apostólica. Ela veio dos céus, irmãs. Eu quero explicar para os irmãos. Nos céus só existe uma doutrina, uma só fé. Mas por que na terra um acha que tem que ser crer desse jeito, outro acha que tem que ser daquele jeito? Irmãos, por culpa de um espírito terrível que procurou dividir a criatura humana, dividir aquilo que Deus criou de mais belo, a sua palavra, a sua doutrina. E a doutrina de Jesus, irmãos, nos ensina. O que nos ensina Jesus? Nos ensinou. O que esta igreja está ensinando? Ensinando a sermos justos, bondosos, fiéis, amarmos a todos, sem distinção. Você é daquela raça, daquela cor, para Deus é a mesma coisa, todos são iguais. Então nós temos que ser assim. Toda pessoa, não é apostólico, mas deem valor àquela pessoa, porque nós precisamos salvar aquela pessoa. É através do nosso bom testemunho, irmãos, que nós vamos ganhar muitas almas também. Puxa, eu gosto daquela senhora, como é tão bondosa, tão atenciosa. Aquela moça, nossa, como ela é tão atenciosa. Aquele jovem, aquele moço, mas como eu gosto como ele é educado, passa perto da gente, cumprimenta. É assim que nós ganhamos almas, com o nosso bom testemunho, irmãos. Entendeu? E nós não podemos ser orgulhosos, não. Uma coisa que
sempre procurei evitar isso, orgulho. Procuro evitar sempre. Orgulho prejudica a nossa vida. Às vezes você terminou de pregar, chega alguém e diz, o senhor pregou bem hoje, hein? Aquela palavra para mim, irmãos, eu preciso tomar cuidado, porque pode também me levar para orgulho. Não. Se eu estou pregando para os irmãos, como o pastor Orlando pregou, o pastor Adebal pregou, o que ele pregou para eles, ele pregou para nós, eles pregaram o que Deus, Jesus mandou falar hoje. Entendemos? Isso em todas as reuniões. Cada pastor tem uma missão importante, mas ele precisa estar preparado espiritualmente, com todo amor e humildade, para que eles lá nos céus venham e nos usem para falar. Eu nunca esqueço, porque Jesus nos dá muita, a avó nos dá muito, a avó de Santa Avó, irmãos, era uma coisa maravilhosa. Se a avó dizia para mim, Estância, sai daqui, eu saía. O que ela dizia para mim era uma lei. E até hoje. O que o irmão em 44 anos falou, cumpriu, é lei. Para mim sempre era lei. Entendeu, irmãos? Assim nós temos que ser. Eu aprendi assim com a Santa Avó. Eu amei tanto a Santa Avó, porque, irmãos, era maravilhosa. A palavra dela era profunda. Ela usava uma varinha, de vez em quando aquela varinha funcionava. Mas, irmãos, ela tinha uma lição para dar para cada um de nós. Felizes foram aqueles que compreenderam e entenderam a Santa Avó. Os que entenderam e compreenderam estão nos céus. E os que compreenderam e estão entendendo e estão conosco, estão no caminho certo. Por isso, irmãos, procure evitar o orgulho. Às vezes, estamos aqui todos, né? Alguém passa perto de nós, nem olha para a nossa cara, nem cumprimenta, irmão, Pai Senhor. Irmãos, às vezes eu na rua, vejo que as pessoas passam perto de mim, bom dia. Há pessoas que fazem assim, como tem que nos conhecer, eu também faço assim. Irmãos, nós devemos amarmos uns aos outros. Não tenham orgulho, não pense, eu fiz hoje, eu sou mais do que fulano. Não pense assim, porque é a sua derrota. Sejam humildes, bondosos, atenciosos, entenderam? Não tenham distinção para ninguém. Como é aquele teu amigo, seja com a outra pessoa. Então, estamos todos aqui juntos, todos somos iguais. E devemos nos amar, todos que estão aqui, porque todos são filhos de Deus. Porque estão crendo numa santa poderosa e num santo poderoso. Irmãos, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo estavam no plano de Deus. Desde o momento em que o mundo foi tomado, a raça humana, por um espírito maldoso e perverso, um traidor. Entendeu? Foram preparados. O irmão Aldo, a Santa Avó foi preparada, irmãos, para este tempo. E ele também para esse tempo. A avó teve seu tempo, foi de ministério, depois passou para o irmão Aldo. 44 anos, irmãos. O irmão Aldo nunca mudou nada do que a avó mandou ele cumprir. Assim temos que ser nós. Ele foi humilde, 44 anos. Uma vez ele estava conversando com o pessoal, alguém, assim, conversando, e falou uma palavra que foi justamente para alguém que devia estar ali perto. Às vezes, alguma coisinha que a avó deixou, tem vontade de mudar um pouquinho, alguma coisa, mexer, mas eu não mudo nada que a minha tia, que a avó era a tia dele, deixou. Eu não mudo nada. E assim foi, 44 anos.
Assim temos que ser nós, né? Tudo que ela nos deixou, nós devemos cumprir, com toda a santidade e com toda a humildade. Entenderam, irmãos? Se vocês quiserem vencer. E outra coisa, irmãos, confiem no poder deles. Confiem na sua oração. Quando orarem, mesmo que seja uma palavra simples, mas confia. Entendeu, irmãos? Que eles te ouvirão. Quando os irmãos falarem Santa Avó, ela ouviu. Na hora, está ali para te ajudar. Santo Irmão Modo, assim é Deus o Pai. Ouve a todos. E a nossa missão aqui na terra, irmãos, é justamente isto, para ganhar as pessoas que estão aí, passam perto de nós, né, que a gente nem conhecemos, para ganhá-las, porque cada um deles é um tesouro precioso que vale por tudo deste mundo. Uma criatura, um ser humano vale mais que todas as riquezas da terra. Mas o pastor está falando certo? Como uma pessoa aí, um pobre aí, vale mais que... Irmãos, ele quer salvar. Quantos coitadinhos estão aí no mundo, Deus quer salvar. Mas ele precisa de nós. Irmãos, esta igreja vai cumprir o que está lá nas Escrituras Sagradas. Vai chegar o momento em que Jesus será glorificado por todas as nações da terra. Entenderam? Como eu falei, nos céus não existe várias nações, não. É um só. Não existe várias doutrinas, não. É uma só. Aquela que Deus, o Pai, sempre teve, deu para o seu Filho como um tesouro precioso e Ele nos trouxe para nós. Entenderam? Então, os irmãos saibam dar valor ao ser humano. Saibam dar valor, seja quem for. Porque nós precisamos, irmãos, tirá-las, porque eles podem estar no caminho que os leva à perdição. Porque são dois caminhos. O caminho estreito, que é o caminho que Jesus nos deu. E o caminho largo, ele é largo, pode fazer o que quiser, pintar e bordar, pode ter vícios, mas é o caminho largo. É o caminho que te leva para um lugar que jamais você será feliz. Entenderam, irmãos? Então, por isso, precisamos cumprir com tudo que a nossa igreja nos dá. Não pode usar isso? Não use. Não pode encurtar o vestido? Não use. Olha, irmãos, a avó nos deu a medida mais certa para nós. Antigamente, no passado, antes de existir essas mudanças todas que houve, as mulheres davam com o vestido lá em comprido, aqui assim. Mas a avó não exigiu isso de nós. Não. Ela fez conforme realmente conforme ela usava. Então, Deus, o Pai, justamente aprovou o jeito que ela dava, como ela se vestia, e mandou dar para a igreja. Quero que o povo da igreja seja como você, como minha serva. Eu quero assim. E ela nos deu a disciplina certa. Por que eu vou agora usar com uma roupa bem apertada? Nosso corpo, irmãos, nosso corpo é santo. Entendeu? Não é para exibir nada, corpo, nada disso aí, não. Entendeu, irmãos? Então, a nossa maneira de viver e proceder tem que ser como Jesus deu para Santa Avó. E como ela sempre foi, desde menina. Desde menina. Foi sempre assim. Quando ela foi para os céus, Jesus mostrou para ela uma amiguinha dela, quando ela estudava ainda. Jesus mostrou para ela, essa foi tua colega, ela está aqui nos céus por tua causa, porque você tratou ela tão bem, o teu exemplo, ela seguiu o teu exemplo. Aí está aqui, aqui no céu, você ganhou essa alma, está aqui. Entenderam, irmãos? Vejam, o que a Santa Barrosa foi para nós e é.
O caminho dos céus, caminho estreito, e o irmão Aldo, é o santo pastor. O que é pastor? Muitos podem não saber. Por exemplo, aqui também no Rio Grande do Sul tem muitas ovelhas. Muitos países, ovelhas é aqueles carneiros, né? E a ovelha, o carneiro, é manso. Mas tem o pastor que vai guiando, né? Vai levando, mesmo assim como, por exemplo, no caso, outras criações, como a vaca, o boi, não é? Então vai sendo, agora, ovelhas é assim, elas são muito mansas, então elas seguem o pastor. O pastor fala, chama, e ele vai guiando as ovelhas, levando para beber água, para se alimentar. Isso é pastor. É o que cuida das ovelhas. Então, o pastor é o que cuida das ovelhas. Quem são as ovelhas? Nós somos os pastores. As ovelhas são os irmãos. Que nós precisamos guiá-los com carinho. Pode ser quem for. Pode ser o Zé, o Pedro, a Maria. É igual para nós todos. Não tem distinção. Entendeu? Pode ser mais pobre, mais... É igual. Não tem distinção. Não é, eu gosto mais daquele, mas daquele não gosto. Não é assim, não. É errado isso. Então, todos para nós são iguais. Eu passo perto de uma pessoa rica, bom dia. Passa uma pessoa pobrezinha, bom dia. Entenderam, irmãos? O que é humildade? Posso ser a pessoa mais inteligente, mas tenho que ser humildes e nunca me orgulhar, porque sou o que sou, porque eles é que nos dirigem. Se eu estou aqui, como estou falando com os irmãos agora, o pastor Aderbalo e o pastor Orlando, quem estava perto deles? Pode ser a avó, pode ser o irmão Waldo, ou a quem eles... Mas, aliás, irmãos, aqui há um número inumerável de anjos. E eles estão aqui também, a Santa Avó, a Santa Irmã. E Jesus também, e o Pai também está nos vendo. Irmãos, vocês querem uma coisa mais preciosa? Deus e o Pai te contemplar com todo carinho, com todo amor. Ele nos dá tudo, dá esse sol tão lindo. Essa noite, aquela estrela tão bela, a estrela d'alva, que brilha para nós. Ele nos deu, irmãos, o mar, que é tão bonito, os rios, tão lindo. Irmãos, olha que coisa linda. Tudo, Ele te deu para nós. Ele criou os jardins preciosos. Por que desprezar uma doutrina tão preciosa como esta? Eu fazer como Ele manda. Deus quer que, a avó quer que eu ande assim, quer que meu vestido não seja tão curto. Em primeiro lugar, o que a avó quer. E a avó não quer de mim, justamente é isso, a obediência, porque é mais fácil para ela me ajudar. Na hora que eu clamar, ele está ali pertinho, ela manda um anjo, aquela vez que já sabe o que, conhece o nosso dia a dia, ela sabe o que pode acontecer lá da frente, ela manda um anjo para te guardar. Por isso, irmãos, mas como é que ele vai me falar? Ela usa o pensamento. Às vezes você está andando num caminho, daqui a um pouco tem um pensamento de, não vou por aqui, vou por aqui. Tudo bem, mas quem sabe que às vezes esse pensamento de mudar, sabe lá o que vai te acontecer lá? Irmãos, simples. Eu estava numa chácara, e um amigo meu, e lá tem muita plantação. Eu gosto de mexer na plantação. E eu fui mexer numa plantação, tem um espinho. Naquele dia eu falei, bom, hoje eu vou aproveitar e vou descansar. Vou na casa do fulano e vou descansar hoje.
Mas eu não fiz aquele pensamento. Dei uma chegadinha lá da plantaçãozinha dele, mexi. O que aconteceu comigo? Um espinho entrou nessa mão. Simples. Por isso eu tive problema, até hoje. Olha. Por quê? Porque eu não segui aquele pensamento que é dos céus. Sabia? A avó já sabia aquele perigo, porque eles sabem que o inimigo muitas vezes quer destruir tua vida. Então você está indo por um caminho, vai você ir por outro. Você vai, enfim, ele quer dominar a tua vida, teu pensamento, tua alma. Mas não vai aparecer como ela aparecia para o irmão Aldo, como aparecia para a Santa Avó, porque precisava deles. Eles tinham que ser preparados. Irmão, Jesus levava a avó lá no céu, em lugares tão maravilhosos que nunca homem nenhum levava ela lá. Mas por quê? Porque ele ia precisar muito dela. E outra, ele a usou porque sabia muito bem que ela nunca ia se orgulhar daquilo. Irmãos, evitem orgulho. Um pregador pregou bonito, se alguém chega e fala, também, irmão, mas é que a avó que foi a mensagem da avó, a mensagem da igreja. Alguém vai fazer um solo, tem uma voz bonita, você cantou bonito hoje, hein? Não se deixe levar por esse elogio. Tudo bem, a gente não vai falar, eu não quero. Tudo bem, não vou, muito obrigado. É que a avó ajuda, né? Mas eu pus a avó em primeiro lugar, não eu. Não a minha voz bonita. Eu pus a avó em primeiro lugar, que me ajudou naquela hora para poder apresentar aquele hino. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, façam assim. Sigam esta igreja, conforme ela ensina. Não desobedeçam, irmãos, porque vocês, obedecendo, vocês estão ganhando a salvação dos homens e coisas preciosas que eles irão te ajudar enquanto vocês viverem aqui na terra. Para terminar, há uma irmã que uma vez eu fui visitar há pouco tempo, hoje ela está com 94 anos. Lê bem, ouve bem, mas por quê? Porque ela foi sempre fiel e foi diaconisa. E hoje é uma senhora de 94 anos. Pode ser que a avó leve até uns 100 anos. Mas por quê, irmãos? Porque ela sempre foi fiel. Sejam fiéis em tudo. Não se orgulhem, não falem mal de ninguém, não olhem mal para ninguém. Perdoem, sabem perdoar. Perdoe. Nunca guarde mágoas no seu coração. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. E que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, com todo o poder, ajude todos os irmãos, mesmo os que estão nos ouvindo, internautas, que sejam iluminados para os céus. Amém. Bom, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Eu agradeço muito pelas palavras do pastor Aderbaldo, do pastor Orlando, foram muito preciosas para mim também. E agradeço, irmãos, pela sua presença, pela sua atenção. É um prazer muito grande poder falar para os irmãos e ver os irmãos, cumprimentar os irmãos. Vamos ficar todos em pé e vamos orar. Mas, irmãos, eles te ouvem também. Não pensem que Deus só ouve o pastor, Ele te ouve, como ouve o pastor. Eu vou orar, mas assim como eu vou orar, mas porque eu falo um pouco melhor o português, tudo bem, mas mesmo que os irmãos não sabem falar assim o português, falar assim, falar nós, em vez de falar nós, né? Mas eles ouvem a tua oração. Entendeu, irmãos? Qualquer pessoa que se dedica, se consagra, naquele momento que você faz a sua oração é ouvida. Tá bom? Então vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai. Ó Senhor, quanta riqueza o Senhor nos deu. Nos deu um filho bendito, maravilhoso, para poder dar a sua vida por nós, nos resgatar de um poder terrível que domina este mundo, nos mostrar o caminho certo, o caminho da salvação. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Teu amor é algo que
limite, não há imenso tamanho. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu Jesus. Nos deu essas belezas que nós contemplamos com os nossos olhos aqui da terra, essas flores tão lindas, o mar, os rios, que os homens prejudicaram, estragaram muita coisa bonita, mas o Senhor nos deu tudo por amor a nós, para nós vivermos em paz, felizes. Pai Santo, abençoa, Senhor, aquelas pessoas boas de coração neste mundo, para que nós possamos também ganhá-las, alcançá-las, trazer para esses caminhos, e possa se cumprir o que está nas Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse. Então o Senhor Jesus será glorificado pelas nações, que irão adorar. Jesus, nós chegaremos lá, com a direção sábia do Senhor, com todo o poder e virtude que destes da nossa Santa Baosa e o Santo Ibaúando, nós chegaremos, o mundo chegará, muitos milhões irão se salvar pela mensagem desta igreja. Santa Avó, querido irmão Aldo, muito obrigado por esse momento tão felizes, e abençoe teus filhos, nossos irmãos, todos que estão nos ouvindo através da internet, que todos sejam muito felizes, mas que eles também procurem obedecer as tuas palavras, porque as tuas palavras valem muito mais que o ouro, diamante e todas as riquezas da terra. Tuas palavras, teus ensinos é a nossa salvação. Eu agradeço Santa Avó, Santo Ibaúando, por esses momentos que aqui passamos juntos, e continuamos abençoando e preparando para a reunião da noite. Queremos comemorar o teu aniversário, vó, que é o aniversário da igreja, porque quando a senhora nasceu a igreja apostólica com a senhora, conforme Jesus nos demonstrou para a direção da igreja. Quando ela nasceu, a igreja nasceu com ela. Agradeço, Pai, por ter nos dado esta igreja tão maravilhosa, para que nós possamos levar muitas almas para os céus. Amém.